dia, irmãos, bom dia, amigos e ouvintes do programa Renascer. Hoje, quarta-feira, né? Estamos aqui nesse dia abençoado, quarta-feira aí agitada. Bom dia, Charles. Bom dia, Cláudia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao Dylan. Que Deus possa abençoar cada um nesta manhã. Bom dia, Dylan. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Charles. Bom dia, queridos ouvintes do programa Renascer. Deus abençoe grandemente essa quarta-feira na sua vida, amém? Amém. Hoje é dia 21, né? Já estamos no outono? Acho. Já né? estamos Isso. no outono, começou ontem, né? Ontem. Então, o verão foi embora, gente. Glória a Deus. E domingo ele fechou com chave de ouro, né? Porque foi espetacular aquele domingo, né? Sabe como é que foi o domingo? Sensacional. Isso aí. E abafado, né? Então, e foi sensacional, porque foi encerramento ali da nossa... E da campanha. Da campanha ali da... Como é que foi mesmo? É o profético. Profético. Campanha profética. Campanha Crie, por isso falei. Aleluia! Uma benção. Que culto abençoado, né? Amém! Eu cheguei em cima do laço, eu cheguei um pouco atrasado porque eu tava trabalhando, né? E aí eu não cheguei nem em casa, não consegui nem tomar um banho, porque eu só peguei a minha filha e fui, porque eu não queria perder o culto, Sim. né? E eu tive um domingo que não era pra mim ir. Pois é, tu me falou. Porque a minha filha ficou doente, ficou no hospital o dia inteiro, Maria Isso aí. Clara, né? Ficou o dia inteiro no hospital, o inimigo se levanta de todas as formas. Mas eu falei assim, não, mas eu não posso perder esse culto, eu tenho que ir, eu tenho que arrumar Conferência alguma... profética. Não, e a palavra falou tremendamente comigo, né? Benção, né? Muita benção. Aliás, a palavra falou com toda a igreja, né? Com toda a igreja, né? 4 dias. Eu Mas por até, isso- eu até né? disse assim, eu acho que o Celomar, né, o nome dele, né? Não, Josemar. Josemar. Ah, Eu já falei assim, tá tudo igual, tudo do Eu disse alfabeto ali. assim, o Josemar não veio. Quem veio foi o próprio Senhor, que Aleluia. falou diretamente com a sua igreja, amém? Não, mas foi uma benção. Foi Uma uma benção, benção, né? assim, ó, tremenda. E a conferência diz, né? Crie, por isso falei. E eu creio na palavra que o irmão pregou, que Deus usou ele, a boca dele, né? Porque a gente é o vaso e Deus nos usa a nossa boca para falar. E quando ele fala sobre promessas, que Deus tem promessa na nossa vida, eu fiquei ali, começou a passar um filme na minha cabeça, assim, do que eu atrasei a promessa do Senhor na minha vida e que o Senhor faz para nos resgatar novamente, de uma forma sabe? tão especial, né? Que até eu botar um pouco dentro da mensagem hoje que Deus colocou no meu coração também, fala um pouco sobre essa promessa. E Deus, ele é tremendo, não posso falar, senão vamos deixar pra mensagem. Mas foi bênção de Deus, né, irmãos? Então vamos falar aí rapidamente, aí já passou aí a nossa conferência profética, mas não tem como a gente não dar uma pincelada, né, do que foi aí, né, Dylan também foi muito abençoado, ele foi tocado aí, o menor da casa de Davi. A irmã Jaqueline feito também lá foi uma em benção A irmã também. Jaqueline também, aí se estiver nos escutando, o irmão Josemar Janquelina. É, Janqueline. Foi muito usada por Deus naqueles 2 primeiros dias ali, ela muito querida, né, usadíssima por Deus. 2 vasos tremendos ali na mão do Senhor. Quem esteve, recebeu. Quem não esteve, infelizmente, né, perdeu, né? Verdade, Cláudia, porque uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte, a bênção é para aquele dia, daquele dia, a unção é para aquele dia. Exato. Não fica titubeando ali, vou, não vou. Aham. Se tu já ficou na dúvida se vai ou não vai, é porque é para ir. Exatamente. Ficou na dúvida, Vai. lembra disso, fiquei na dúvida, então eu vou. A bênção é para aquele dia. Exatamente, né? Podia ter mais gente, né? Sim, é que nem aquele ditado, né? Se tu tá no lugar certo, na hora certa, né? E a gente tava no lugar certo, na hora No momento certa, certo. no momento certo, Eu fui né? nos 4 dias. Eu também, eu fui nos 4 Me dias. agarrei em tudo ali. Eu fiz uma força para estar nos 4 dias também e pensei assim, não posso perder esses 4 dias de qualquer jeito. Só por uma tragédia muito grande que eu perderia, mas eu fiz um esforço, graças a Deus que estive nos 4 dias. Creio que saí abençoado nos 4 dias. Deus falou comigo desde o primeiro dia. No primeiro dia eu estava tremendamente aquebrantado pelas situações que têm acontecido na minha vida, pelas dificuldades que muitas vezes o inimigo né? eu tenho enfrentado.
Mas aquelas palavras da irmã Jaqueline no primeiro dia e no segundo dia, no segundo dia então que ela falou ali da tribulação, que Deus ele te ama na tribulação, na dificuldade, foi tremendamente. O irmão Josemar depois, no último dia quando ele falou das promessas, ontem a irmã falou das promessas, então olha, Deus ele tem promessa na nossa vida, assim como o pastor Sérgio falou que esse ano é o ano de colheita. Eu creio, eu ainda não tô colhendo um pouco dos frutos porque estou aqui na rádio, estou fazendo parte, Deus tem me abençoado, me abriu uma oportunidade de pregar no ciclo de oração, tem me dado a oportunidade de cantar no coral também. Pois é, bênção de Deus. Então eu creio que Deus ele está trabalhando novamente na minha vida. Glória e ele vai fazer muitas coisas ainda, né? É isso aí, né? Então foi bênção de Deus esses 4 dias. Sabe que no sábado, acho que foi no sábado, eu tava com muita dor de cabeça, né? Foi assim, não, foi no domingo. No domingo, assim, eu estava com muita dor de cabeça, assim, que eu chegava, ficava assim, sabe? Então mas foi um esforço tremendo, assim, né? Então, foi muito legal, assim, a gente que teve ali nos 4 dias, né? O Dila também teve ali com a gente nos 4 dias. Acho que todos nós somos muito abençoados, né? Todos os que estiveram ali. E domingo foi algo assim para encerrar com chave de ouro, para glorificar o Senhor de pé ali, né? E fortalecer cada vez mais. Para gravar, né? Esse esse dia no coração de Deus. Foi as pessoas que voltaram para Jesus ali, né, Charles? Eu que fiquei se muito entregaram, feliz, né? Também, irmão né? Irmão Elias, se estiver nos escutando, eu nunca conversei com o irmão Elias, sabe? Eu não conheço. É um senhor, um moreno, que ele sempre vai, mas assim, eu sempre orei pelo irmão Elias ali, sabe? Porque é um que aceitou, acho que no domingo, acho né? que ele voltou ali para os caminhos do Senhor. O Rogério conhece mais a história dele, assim. Mas quando ele foi lá pra frente, que convidaram ele disse que estava retornando. Aquilo me trouxe uma alegria tão grande no meu coração. E eu sei que ele está sempre escutando a rádio. Então, um abraço aí pro irmão Elias. Que Deus te abençoe. Eu fiquei muito feliz, assim, particularmente, de ver ele retornando aos caminhos do Senhor. Que Deus venha fortalecer ele cada vez mais ali, né? Todos aqueles que voltaram, que aceitaram Jesus. O próprio ali, pai do irmão Josimar, né? Sabia que o pai do irmão Josimar é um músico muito usado nas mãos do Senhor, Dylan? Não sabia. Agora, eu fiquei muito feliz dele ter tomado uma decisão, de ter ido até ao encontro, né, do Senhor. E agora a família em Cristo está crescendo cada vez mais, né? Da graça, né? Exatamente. Foi muito legal, assim, né? E então, o irmão recebeu lá de Deus, né, que ele é um filho muito obediente, por isso que está recebendo as bênçãos do Senhor. Bênção do Senhor, né? Então foi uma alegria para a Porta da Graça, né? Mas as promessas de Deus se concretizando ali, né? Se cumprindo ali o que o Deus tem feito ali na congregação e tem se fortalecido e correntes têm sido quebradas ali naquele lugar. Quanto mais o inimigo se levanta, né? Maldições, né? Mais Deus tem provado que ele está naquele lugar, né? Que ele está agindo e tem se mostrado o porquê, né, Charles, de estar ali. Tantas vidas ali que estão retornando aos caminhos do Senhor, tantas pessoas, tantos visitantes, né? Tantas pessoas que vieram ali nessa conferência profética, a gente se alegra disso, né? Então foi bênção de Deus, recebemos, né? Glorificado seja o Senhor por tudo que aconteceu. E agora nós começamos aí uma nova etapa, né? Que Deus venha abençoar. Temos aí mais festividades aí para a honra e glória do Senhor. Temos agora em seguida aí um casamento coletivo. Exatamente. Vai fazer parte desse casamento coletivo? Vou fazer parte, graças a Deus. É dia 4? Dia 7. Dia 7? Dia 7 de abril. Aí, Dylan, vai ter... Vou oficializar na igreja, na verdade, porque no civil a gente já oficializou, né? E agora vai ser na igreja o momento em que Deus, ele muda a nossa história, né? Muitos já sabem que eu estava parado nos caminhos. E aí Deus me resgatou, transformou minha vida. Aí eu faço uma aliança com a minha esposa, que a gente não era cristão, ela não era cristã, ela aceitou Jesus faz um pouco mais de um ano. E aí, através daquele aceitamento que ela teve, daquele comprometimento, Deus começou a trabalhar na minha vida também e me resgatou novamente. Uma mulher sábia, né? Sim, estou aqui também. E aí daí a gente tomou uma decisão, né? Porque
conhecedor da palavra, a gente Sim. sabe que a palavra nos diz que nós devemos largar nosso pai, a nossa mãe, se unir à a nossa esposa como uma só, né? Então, e a gente deve oficializar aquilo perante a igreja e perante a lei. Sim, então, Deus. a gente fez perante a lei já, a gente queria ter feito antes, mas Deus sabe de todas as coisas. Sim. Às vezes a nossa hora não é a hora de Deus, né? E até hoje eu vou trazer um pouco sobre isso. Às vezes a gente quer naquele momento, mas Deus não quer que seja naquele momento. Amém. E aí Deus trabalhou, agora dia 7 vai ter esse casamento coletivo. Muito e creio legal. que vai ser mas irmão Charles, a pergunta que não quer calar, vai ter bolo? Vai ter bolo? Olha, porque o bolo que foi servido... Tava muito bom, né? Uma delícia. Puxa vida, eu quero dar os parabéns para a irmã que fez o bolo, né? Quem foi que Acho fez que o ela bolo? não é daqui. Não é daqui? irmã Rose. Não. Eu vi umas fotos dela dos bolos lá, não é? Bom, seja lá quem for, que fez, está de daqui. parabéns, porque o bolo assim é sensacional, Foi. muito gostoso Muito bom. mesmo. E eu até recomendo, né, ao pastor Sérgio que sempre pegue esses bolos aí. Não custa nada, né? Tá? Cada 15 dias tem um bolo. Eu não sei se vai ser o mesmo. Vou comemorar. Vai ter o aniversário do coral depois também, então, em abril também, não sei se não vai ter outro bolo. Bênção de Deus, né, irmãos? 9 horas e 15 minutos, dia 21 de março de 2018. Eu ia dizer 2017 de novo, olha só. Não, 2018. Deixa o passado para trás, Deixa o passado, Cláudio. né? Não quero... Esse março é especial, né? Eu também tô de aniversário em março. Opa! Quantos aniversariantes aí, né? Mas a pergunta que não quer calar, vai ter bolo? Eu acho que não. Não tem bolo não, Dila. O bolo engorda. Que O bolo já vai ter no dia 7, daí já teve eu faço bolo, dia né? 28, é meio próximo. E a minha esposa faz dia 14 de abril, Olha, eu já falei pra ela, vai ser no meio do teu aniversário e no meio do meu casamento pra não ter brigo de bolo. Eu vou dizer pra vocês que esse ano está começando muito doce. É muito doce. Glória a Deus, né? Porque o ano passado foi bem amargo. É o ano da colheita, né? Vamos colher doce. Vamos receber essa mensagem profética. 19 graus a temperatura, o outono começou, irmãos. Então vamos nos alegrar e receber essa estação com graça do Senhor. Eu quero ler aqui, ontem tivemos aí a nossa líder dos jovens. Será que ela perdeu a vergonha, a Márcia? Hein, Márcia? Um dia eu convidei a Márcia para vir aqui, ela disse, Cláudia, eu morro de vergonha. Então, glória a Deus que ela perdeu a vergonha, né? Então ela esteve aqui ontem com o irmão Abílio, querido, o irmão Abílio ali, né? Sempre muito simpático. E a gente glorifica o Senhor aí pela vida da Márcia e do Abílio, que estiveram ontem aqui então com o pastor Sérgio. Fiquei muito feliz de ver os dois aqui. Então, sabe por que a Márcia veio aqui ontem? Porque ela foi impactada pelo poder e a unção e bênção do Senhor nosso Deus. Isso aí, de uma forma extraordinária. Foram todos impactados. Foi muito legal, né? Então, eu quero deixar aqui, ó, como eu recebo as mensagens, o pessoal que tá mandando aí pessoa que conectar, que mandar mensagem pelo WhatsApp 9853084662, assim, como eu estou com... Eu que recebo as mensagens, sempre mandem um nome, porque eu não sei quem são as pessoas. Eu tenho 2 mensagens aqui do pessoal que mandou ontem, tá? Tem uma mensagem aqui pro Abílio, ó, isso foi ontem, tá, pessoal? Então eu vou ler o que tá escrito. Bom dia, um grande abraço pro meu amigo irmão Abílio. Como é bom te ver nos caminhos do Senhor, né? Aprove a ele nos escolher, João 15,16. Deus é fiel, quem nos viu e quem nos, né? Deixa eu ver o que ele botou aqui. Quem nos, né? Abílio, cantávamos e ficávamos pro mundo, mas agora só pro Senhor. Grande abraço, amigão Abílio, em toda a mesa, todo o pessoal que estava aqui, né? Ele quis dizer, é Leandro, provavelmente é o Leandro, o Abílio aí deve saber quem é, né? Agora eles cantam só para Jesus, isso aí, né? Muito legal, daí ele colocou aqui, né? Esse sono no qual estão falando é o sono da alma, porque existem muitos crentes, mas poucos membros. Temos que nos desenvolver nossa salvação, como foi falado, ao fim está próximo, né? Servir a Deus é uma vida negada, sem fins lucrativos, é saber que Ele fez
que ele já fez tudo por nós. Então, isso foi a mensagem que ele deixou ontem, né? No programa de ontem. Né? Então, assim, que Deus te abençoe aí, o irmão Leandro. Vou te colocar aqui vou te adicionar aqui. Então, estou lendo a mensagem que ele passou aí para o Abílio, né? Bênção do Senhor. Também tem uma outra irmã que mandou, que provavelmente é amigo deles ali, ó. Muito feliz em ver meus primos amados na presença do Senhor, né? Que Deus edifique a vida deles cada vez mais, ouvindo a rádio e chorando com alegria pelas maravilhas que o nosso Deus faz. Só Ele é fiel, um grande beijo. E ela pede oração pela família do meu esposo, a Priscila e família. Então, eles devem saber que é aí a Priscila. Também vou adicionar a Priscila aqui. Continuem aí conectados, então, na Rádio Presença. Curte lá a página da Rádio Presença, radiopresença.com.br, e os nossos vídeos, programação lá no YouTube, né? Dá o teu joinha lá, curte a página lá do YouTube e fique sempre conectados conosco, né, irmãos? Lembrando que hoje, quarta-feira, 15 horas, temos aí o nosso círculo de oração ali na Igreja Evangélica Porta da Graça. Você é nosso convidado. Direção ali dos cultos, a missionária Vilma e pastor Valmor, né, há 6 anos ali dirigindo. Então, o círculo de oração, pessoal que não tem oportunidade de estar nas reuniões da noite, né, que são sempre às 20 horas na terça e na quinta, e nos domingos 19h30, você tem a oportunidade de estar nas reuniões da tarde, que é o círculo de oração às 15 horas. Fica ali na Cesário Lopes da Silva 75, no bairro Santa Rosa, aqui no Rubem Berta. Muito fácil acesso, irmãos. Quem conhece ali a Bernardino Silveira Pastoriza, segunda sinaleira, em direção à Alvorada, segunda sinaleira direita, primeira esquerda já é a Cesário Lopes da Silva. Você está convidado. Primeira direita. Direita e direita. Esquerda. Não. Sim. Não, é que tu tá falando a segunda, não a do posto. Me esqueci. A do posto é mais... Né? Mas você está convidado, então, a estar ali conosco, né? Nos visitando. E na terça-feira temos sempre ali o nosso culto de ensino da palavra, que foi ontem, né, Charles? Isso. E quinta-feira, uma reunião, ontem, né? Reunião de cura e libertação, 20 horas. No domingo, nós temos a reunião da família, às 19h30. Você é nosso convidado também. Ainda não temos o retorno dos cultos jovens, mas eu creio que em breve teremos, né? Antes nós tínhamos no sábado ali os nossos cultos jovens, mas agora eu creio que em breve ali retornaríamos às nossas reuniões de jovens aí, né? A irmã Márcia e o irmão Abílio. Creio que em breve estarão aí novamente. Faz muita falta as reuniões, né? Faz, muito jovem, né? Eu comecei a frequentar a igreja no final do ano passado, início desse ano. Na verdade, eu nunca fui no culto jovem ali. Mas, como eu já fui cristão, eu acredito que faz muita falta. Porque daí tu também é um motivo de colocar os jovens para trabalhar. Eu não sei como é que funciona ali, né? Na nossa igreja ali, o culto jovem, mas na igreja... Hoje eles têm uma reunião na sexta, né? No culto jovem que eu participava, o nosso coral cantava, nós tínhamos a oportunidade de dirigir o culto, né, os irmãos. Tinha mais oportunidade para os jovens, que às vezes no dia de outros cultos é mais difícil. É uma reunião para eles, sim, eles exatamente. Que desenvolver, e isso é muito importante. Muito importante, eu acho. É uma preparação, na verdade, para a juventude, né? Não, e a juventude, ela se interte com aquilo. Ela sabe, hoje eu vou dirigir, hoje sou eu, vou ler uma palavra, então tu já se prepara. Começa a pegar aquele ambiente de preparação pro caminho do Senhor, para fazer a obra, né? Porque que nem a gente estava conversando aqui nos bastidores, tudo é um processo, né, Cláudia? A gente não aceita Jesus hoje e a gente acha que hoje a gente já está ali transformado. Não, tudo vai sendo um processo, tu vai começando a deixar de negar as coisas que do teu eu, que muitas vezes tu vai continuar dizendo sim, mas tu vai começar a negar aos pouquinhos. O Senhor vai trabalhando, o Espírito Santo Consolador, aquele que veio para nos confessar os nossos pecados, aquele que veio para nos transformar, vai nos ajudar a essa transformação. Exatamente, isso aí, né, irmãos? Que Deus venha então a preparar todas as coisas, né, no seu tempo e no seu momento. São exatamente agora 9h30, né? Louvado seja Deus, todos vocês que estão conectados aí neste momento, neste
nesta quarta-feira, continue aí, multiplique o Evangelho do Senhor, né, irmãos? Passe aí para o teu amigo, para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho, aquele que não pode ir até a congregação, ou quem sabe aquele que ainda não conhece a palavra do Senhor, né? Passe para ele escutar aí a programação da Rádio Presença, né? Aquele, quem sabe, que é mais durinho, aquele que não quer ir numa reunião, sabe que precisa, né, ouvir a Deus, aquele que está com um problema, né, ouve um louvor, né, quem sabe, às vezes a gente tem que insistir um pouquinho com aquela pessoa, né, às vezes ela fica dizendo assim, eu não quero, eu não gosto, mas ela tá lá, né, endurecida, e a gente tem que insistir um pouco naquele gelo para derreter, pra né, quebrar, para derreter, para Deus tocar. Ouve um louvorzinho ali, né, daqui a pouco, né, abre um espaço, uma brechinha, e tu vem com uma palavra, e daqui a pouco o Espírito Santo já age, e aquela pessoa já se quebranta, e já é o momento certo da gente vir com uma palavra de amor, de carinho, uma palavra que liberta, que transforma, né? E acontece o que aconteceu, que a gente viu aí de vidas se entregando aos pés do Senhor mais uma vez, né? Que bom se fosse, né, Charles, se a gente chegasse a essa multidão. Às vezes eu tô em alguns lugares, assim, vejo esse mundo, pessoas, tantas pessoas, até na rua, a gente tá aí em qualquer lugar público. Tu imagina se a gente ministrasse a palavra do Senhor para essas pessoas, se todos aceitassem Jesus de tão bom grado, né? Como bom seria, né? Bom seria, como bom seria. É uma multidão, né? Resgatar essas almas do inferno, né, Charles? A gente tem que pedir para Deus a oportunidade certa, né? E no momento certo, porque muitas vezes a gente fala, as pessoas elas estão com o coração endurecido, mas há um momento, todas as pessoas, eu não acredito que não existe, mas todas as pessoas passam por alguma dificuldade, algum problema, e né, nesses momentos mais difíceis, que é aí que o Senhor entra na nossa vida. Porque muitas vezes a gente se pergunta se quando a gente está bem, a gente dificilmente procura Deus. Eu estava lendo uma reportagem agora de manhã, uma muçulmana falando que o sofrimento é o que nos leva a Cristo, né? Exatamente. Eu estava vendo um vídeo também que eu recebi de manhã, né, de uma criança que ela pegou as coisinhas, pegou um alimento na geladeira. Deve ter uma idade do Isaac, assim, né? Até me lembrou muito ele. Botou na mochilinha e disse, mamãe, eu vou encontrar Deus. Daí saiu, né? Depois eu vou te mandar o vídeo. Ela saiu e foi pra uma praça, assim. É um vídeo americano. E daí ela sentou do lado de uma mendiga, era uma mulher que estava na praça sentada. E daí ela pegou o sanduichinho, foi botar na boca, daí botou na boca e alcançou para aquela mendiga, né? Daí eles ficaram ali rindo, brincando e tudo, deu suco. Aí ele disse, eu tenho que ir, né? E daí ele foi, chegou em casa, daí a mãe dele perguntou, né? Você encontrou Deus? Daí ele disse, ela era uma mulher muito linda, assim, tal, e bonita, Deus era assim. E aquela mendiga voltou pro lugar dela, encontrou uma outra mendiga, ela disse assim, rindo, né? Nossa, Deus era um menino, acabei de me alimentar com ele e tudo, sabe? Então aquilo toca na gente, né? Então daí vem aquela passagem lá de Mateus 18, né? Aquele que não se tornar como uma criança, né? Jamais entrará no reino do céu, jamais. Então a gente sempre tem que ter esse olhar puro de criança, né? Em todas as coisas da nossa vida, né, Charles? As almas, elas estão sedentas, elas precisam. Só que muitas se quebrantar, vezes, né? Só que muitas vezes, que nem eu disse, a oportunidade não é a certa. E muitas vezes a gente, por querer que a pessoa aceite, a gente tenta forçar o Senhor, forçar a pessoa, não, mas tu tem que te converter, não, mas isso é errado, não, tu não pode fazer isso. E isso eu via antigamente, quando eu pregava para minha mãe, para meus irmãos, eu via isso em mim antigamente. Hoje eu já vejo em mim uma outra pessoa, assim, eu não sei se porque esse tempo afastado Deus trabalhou na minha vida e me mostrou este caminho, que a gente vai poder tocar nessas almas com palavras, não de tu dizer que tu não pode fazer, porque aí a gente já está apresentando um Senhor que tu não pode fazer nada. E na verdade a gente pode fazer, gente pode fazer tudo. Só que é o Espírito Santo que vai te convencendo daquilo que nós não podemos fazer. Então a gente tem que apresentar o quê? Um Deus que é amor, que Ele te amou, que Ele te aceita do jeito que tu tá, com os problemas que tu tem, que Ele tem poder para mudar, que Ele tem poder para
te libertar. Não chegar e dizer, não, mas tu tem que tirar aquele ídolo da tua casa, tu tem que... Não, mas a pessoa ela não está convertida ainda. Claro que nós cristãos a gente já pode pregar, a gente já pode exortar, já pode falar a palavra, porque o Senhor quer ensinar os seus filhos. Mas eles, na verdade, não são filhos, eles são criaturas, porque ainda não aceitaram o Senhor Jesus. Né? Então, isso aí Deus ele me mostra hoje em dia, como ele me mostra muito... que eu sinto muito assim sobre as pessoas que estão paradas nos caminhos do Senhor, sabe? Que Deus me mostra muito isso. E eu trabalhando com Uber, eu já conversei com alguns que estão parados. E aí eles começam a falar e eu começo a pensar em pensamento, orar em pensamento, pedir para Deus assim que Ele me dê palavras para falar. Porque eu conversei até uns que se desviaram, viraram homossexual, por exemplo, e aí eu pensei, meu Deus, eu vou dizer o que homossexual é errado, mas como que eu vou dizer que é errado? Não posso dizer, ou uns que dizem que se desviaram e foram pro espiritismo, mas como é que eu vou dizer que é errado? Eu tenho que achar uma palavra que eu possa trazer ele de volta. Não afastar ele dizendo que não, mas tu tá fazendo uma coisa errada, tá fazendo uma coisa do diabo, não. Tem que curar a ferida, Isso, né? Exatamente. Então, que a gente peça esse discernimento para Deus, essa clareza para nós poder resgatar essas almas, porque essas almas são muito importantes para Deus. Porque na parábola das 100 ovelhas, o Senhor ele deixou 90, ele diz naquela parábola, deixou 99 no aprisco e foi buscar aquela uma. Porque aquela uma ele deu a sua vida por todas as nossas almas. Então o valor de uma alma, irmão, foi a vida do Senhor Jesus. E essa vida foi tão importante, uma pessoa, um ser tão especial, uma pessoa tão especial, um Deus tão especial que nos amou, que se entregou a sua vida por nós. E Jesus veio para consertar, né, Charles? Ele não veio para dividir, para separar, para nós não poder fazer, para nos contenda. Né? Isso é muito difícil para o ser humano enxergar hoje. Pra gente é difícil às vezes, né? Poxa, né? Tu tá vendo, pô, Jesus, né? Mas aí tu para e lê a palavra aqui, como também consta aqui nesse... Eu sei que tu vai entrar na mensagem agora, mas assim, vamos pegar uma ponta aí. Jesus veio para consertar. Ele não veio para resgatar aquele que tá Ele não veio para condenar. Firme, para condenar. Não, agora tu falou aí da ovelha perdida. Eu vi um vídeo que o pastor Sérgio... Até vou falar aqui, porque eu acho que eu tenho essa liberdade. Tem um menino, o Daniel, que é o filho da irmã Maria. Esse menino, ele precisa voltar para os caminhos do Senhor. E se a Márcia e o Abílio aí estiverem me escutando, eles são hoje líderes dos jovens, eles têm que correr e ir atrás do Daniel. Porque hoje o Daniel, ele está afastado dos caminhos do Senhor. Ele é um jovem ainda, ele precisa, alguém tem que ir lá e correr. Eu conversei com eles esses dias, sabe? Mas eu não moro muito perto ali da igreja. Mas... ele precisa voltar para os caminhos do Senhor, ele precisa ser resgatado, sabe? Então, Jesus, a gente tem que ter esse entendimento de que Jesus, ele veio, ele está aqui, mas para resgatar aquele que está torto, aquele que está perdido, aquele que o mundo está dizendo, as pessoas estão dizendo, tu não tem solução. A solução é só um caixão ou cadeia. Exatamente. Muitas vezes dizem, né? A gente diz assim, olha, se tu não mudar, muitas vezes eu já me peguei dizendo, se tu não quiser aceitar assim, tu tem 2 caminhos, é cadeia ou cemitério. É isso que a gente diz, não é mesmo? Vamos ser bem realistas, né? Ou tu aceita Jesus ou esses 2 caminhos. E Jesus veio para isso, Jesus veio para consertar aquilo que a gente, o ser humano, está dizendo ao contrário. E é isso que muitas vezes a gente não consegue transmitir. Né? Hoje em dia as pessoas, elas estão... Eu acho que há um espírito, que nem eu estava falando aqui no bastidor, de mágoa, de tristeza, de angústia, né? De depressão. Eu acho que esse espírito, esse demônio que foi lançado, eu acho que sobre a terra, que tem atingido tantas pessoas, já muitas vezes, em mim, vem aquele pensamento muitas vezes assim, eu tô passando por tantos problemas, por que eu não me mato, por que não acontece isso? Que nem eu falei aquele outro dia, por que ninguém vem me assaltar, eu já não saio no soco com ele, me dá um tiro, me mata, já acaba. Esse espírito maligno, ele está no nosso derredor para acontecer isso, porque pensamentos lançados, esses né? são dardos, dardos,
porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados que estão na terra, que estão assolando a terra, que estão tentando nos afastar do caminho do Senhor. E Deus, quando Ele tem uma promessa na nossa vida, o diabo, ele sabe que essa promessa foi lançada, ele escutou essa promessa, ele não quer que se cumpra, irmãos. E ele vai fazer de tudo para te impedir. Então são muitos irmãos que estão sofrendo com depressão, com angústia, e a gente muitas vezes culpa o nosso irmão dizendo, isso aí é frescura, isso aí é falta de emprego, isso aí é falta de trabalho, isso aí... Não, irmão, isso aí é um espírito maligno que vem para afetar as pessoas e a gente não tem abrido os nossos olhos que isso é uma coisa espiritual. Há coisas espirituais, sabe? Quando eu vejo, assim, às vezes algum mendigo, hoje no caminho do Senhor eu vejo algum mendigo, às vezes assim, tem uns que a gente vê que está totalmente possuído. Não sei se isso acontece contigo, Cláudia, assim, mas comigo me acontece. Às vezes eu olho para um, assim, tipo que nem eu vi um esse dia ali na Rubem Berta. Ele estava com um calor de 40 graus, ele estava cheio de roupa, amarrado, cheio de guia, de coisa. Ele falava sozinho, sabe? E aí, eu senti, eu estava dentro do ônibus, mas dentro do ônibus eu senti um espírito mal sobre aquela vida, sabe? E isso que a gente tem que enxergar, que há o espírito mal e há Deus, e Ele pode resgatar a nossa vida, né? Possa libertar. Amém, né, irmãos? Então, os assuntos, eles são tão vastos e a gente vai falando e entra aqui. E o tempo é tão pouco. E o tempo é tão curto, né? Mas eu quero que o Charles entre na mensagem dele, porque a gente tem muito pouco tempo e eu creio que Deus vai falar aqui no nosso coração. Amém. Vamos falar um pouco, então... Um pouco mais, né? Um pouco mais de Josué. Vai um pouco sobre o que a gente já falou aqui, né? Também. Josué capítulo 1. Amém. Ai, meu Deus, vamos ler então. Sucedeu, pois, da morte de Moisés, servo do Senhor, que estava falando a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde queres que andes. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele estás escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andes. Vamos fazer uma oração rapidinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus bendito, Deus maravilhoso, que o Senhor agora possa me usar, Senhor, como um canal de bênção para falar aqui da Tua palavra, falar daquilo que o Senhor quer que nos transmitir nesta manhã, a qual o Senhor já tem falado em nossos corações. Toque agora nos ouvintes que estão nos escutando, para que eles possam entender, Senhor, o verdadeiro caminho, a verdadeira fé, e que eles possam compreender que o Senhor é Deus nas suas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, irmãos, aqui nós lemos a passagem do livro de Josué. Nós estávamos falando aqui, né? Eu até queria falar um pouco sobre isso, de Josué, né? Que Josué, ele foi um servo fiel a Moisés.
ele como nós se diz no dia de hoje, ele se colou a Moisés. Sim, se grudou ali, né? Se grudou. Aonde, abençoado, eu também quero. Aonde ele viu que Deus falava com Moisés, face a face, que diz aqui no livro de Êxodo, né? Que no livro de Êxodo nos fala que Deus falava com Moisés face a face. E Josué viu aquilo, não se afastou mais da tenda. Sabe o que eu acho interessante, Cláudio? Que quando Moisés ele manda Josué espiar a terra, né? Lá em que ele manda espiar a terra que a qual Deus tinha prometido, a gente vê que o nome de Josué ele era o nome de Oséias. E eu fui ver qual é o significado, né, de Oséias. Aí o significado de Oséias está escrito que o significado no hebreu, que é do hebreu oer, que é significado que é salva. Só que daí Moisés, que era um servo do Senhor, que de certa forma era um profeta também, porque ele havia pegado as promessas e também havia transmitido que Deus ia dar uma terra também, então ele na verdade ele era um profeta. Ele pega aquele nome de Oséias e muda para Josué. E aí eu fui procurar o significado de Josué, que no hebraico, eu achei tão interessante que Josué é o mesmo significado de Jesus, que diz que Oséias salva, mas Josué é Deus salva, ou Jeová salva, ou Elohim, como a gente gosta de falar sobre Jesus. Então que a gente ali, Moisés já havia lançado sobre Josué uma promessa, assim como nós estávamos falando aqui de promessas, que Deus quando ele promete, ele cumpre. E quando Josué ele saiu para essa terra que é Cades Berneia, que eles foram espiar, Josué tinha cerca de 40 anos. E Moisés mudou o nome dele. E se demoraram mais 40 anos depois, porque Josué e Caleb foram à terra e falaram que a terra era boa, mas aí, através daqueles 10 que disseram que a terra que tinha gigantes, que o povo não poderia ganhar aquela guerra, Deus fala que aquele povo era de dura servidão e que era necessário que aqueles que murmurassem morreriam no deserto. Se passaram então 40 anos daquela promessa de que Deus salva, e eu fiquei pensando assim, e nesses 40 anos Josué sempre esteve do lado de Moisés. E aí eu comecei a pensar a nossa vida atual. Quem é o nosso libertador? Moisés foi o libertador de Israel. Josué foi aonde? Adentrou a terra prometida. Mas aí a gente pensa, quem é o nosso libertador? O Senhor Jesus. E a gente temos se colado nele, a gente tem seguido a ele todos os momentos da nossa vida. A gente, hoje de manhã eu estava vindo, no momento que eu parei na sinaleira, Deus me deu um toque sobre isso. Muitas vezes, será que a gente não tem deixado Jesus para a gente fazer alguma coisa? Será que muitas vezes, Senhor, hoje eu vou ir, por exemplo, na balada. Fica aqui em casa, Senhor. Deixa de lado, né? Fica aqui. Hoje eu vou deixar o Senhor, eu vou lá. Ou muitas vezes, não, eu vou lá na minha sogra, eu vou no meu sogro. Fica aqui, Jesus, eles não vão acreditar em ti. Não vou te levar junto. É os atalhos, né, Charles? É os caminhos, os atalhos que ele toma, né? Sim, e aí eu vendo, por que a gente não é que nem Josué? Não sai do lado do Senhor. Leva o Senhor, aonde o Senhor quer que a gente vá, leva ele junto. Não deixemos ele de lado. Levemos o Senhor para todos os nossos caminhos. Hoje eu estou com uma camisa aqui muito linda que eu comprei do Josemar, né, protegido por Senhor Jesus 24 horas. E é que eu penso assim, eu tenho que levar o Senhor para onde eu for. Eu estou trabalhando com Uber e escuto somente louvores no meu carro. Quando a pessoa entra, ela já vê que tem alguma coisa assim, né? Muitos me perguntam assim, tu só gosta de louvor ou tu é cristão? Ou tu é crente, né? Como muitas pessoas falam, né? Eu falo, não, sou cristão, sou
sou servo do Senhor, Deus ele mudou a minha vida. Claro que tem uns que eu não falo o que Deus fez na minha vida, né? Até porque a gente ali tá tentando... Tem momentos, sim, né? Claro que tem. Eu já conversei, que nem eu falei, com alguns desviados. Esses dias atrás, umas 3 semanas atrás, eu acho, eu conversei com uma moça. E ela tava vindo de uma festa. E ela tava com uma outra amiga. E quando a amiga dela desceu, eu ia continuar levando ela. Quando a amiga dela desceu, que ela deu conta, ela não tinha ainda escutado, não tinha percebido que elas estavam conversando e não tinham percebido que eu estava escutando louvor. Quando ela se deu conta que eu estava escutando louvor, ela foi tão tocada pelo Espírito Santo. E aí eu comecei a conversar com ela e daí eu contei um pouco da minha história. Ela sentiu tanto Deus que ela me falou assim que Deus ele ia me usar ali naquele carro para resgatar essas almas, para falar, né? E ela me falou que ela estava afastada por alguns motivos e coisas, que elas não conseguiam se libertar dos seus amigos. Sim. Né? Mas isso é um processo que o Senhor nos faz, né? Então que a gente possa levar o Senhor Jesus a todos os nossos caminhos. E Josué foi assim. Josué ele foi companheiro de Moisés, ele foi fiel a Moisés, obediente a Moisés, as qualidades de Josué. E ele também teve de ciúmes. Há um momento, muitas vezes a gente tem aqueles ciúmes de Josué, não foi um ciúmes bom. Muitas vezes a gente tem esses ciúmes por ver, quem sabe, muitas vezes a gente vê um irmão sendo abençoado, como nós vimos o nosso irmão Josemar Saldanha, ou a nossa irmã Genqueline sendo usada, e muitas vezes a gente cria aquela inveja em nosso coração, assim como Josué teve, quando a palavra diz que Eldade e Medade profetizavam no meio da tenda, e Josué chega a Moisés e diz, repreende eles, e Moisés diz a Josué, tem ciúmes por mim? Tem ciúmes por mim? Só que ali foi lançado um dardo sobre Josué do mal, que muitas vezes acontece isso na nossa vida. Nós somos servos do Senhor, a gente segue o Senhor, só que muitas vezes ele lança o inimigo lança um dardo, e às vezes a gente sem querer não dê brecha. Mas o que Josué fez? Ele viu que ele estava errado e tirou aquilo do seu coração. Já repreendeu. Assim como nós muitas vezes, algum irmão vem falar de outro irmão mal, mas aquele irmão lá tá lá pregando lá, mas aquele irmão é carnudo, ou aquele irmão aquele irmão que vem te falar, tu não guarde isso no seu coração. Fala assim, não, irmão, vamos orar por aquele irmão, vamos pedir para Deus transformar a vida daquele irmão. Que a gente também, isso que quer nos mostrar, que Josué, ele teve todas essas qualidades, mas ele era ser humano. Todos nós estamos sujeitos, nós também temos qualidades, nós também temos tentado buscar a presença do Senhor. Mas nós somos seres humanos, né, Cláudia? Nós também temos defeitos, nós também temos falhas. Então você ouvinte, você cristão de algum membro de alguma igreja, que nesta manhã você possa refletir nisso. Que todos nós temos uma qualidade, mas também nós temos os defeitos que muitas vezes, sem querer, a gente comete, porque a gente é ser humano. Mas que você não use isso enquanto a condenação contra o seu irmão, mas que você ore, porque muitas vezes aquele defeito é naquele momento, e aquele irmão vê aquele defeito, Deus mostra, e ele já tira aquilo do seu coração. Porque a palavra nos diz que Josué, ele teve a terra prometida, ele teve tantas batalhas, a batalha de Jericó, o Rio Jordão, ele passou por tudo isso, e Deus foi abençoado com ele, porque ele teve ciúmes em certos dados momentos da sua caminhada, ele errou, ele pecou, mas ele foi homem e orou ao Senhor e pediu perdão a Deus. Que nesta manhã a gente possa refletir sobre isso, pensar nisso. O horário já está avançado, mas que a gente possa refletir um pouco sobre isso, que a gente possa ter essa ideia nesta manhã de compreender que nós somos falhos, nós somos errados, mas há tantas almas sofrendo muito mais, e a gente fica brigando por questões tão poucas dentro da igreja, por oportunidades muitas vezes, mas que você possa buscar a sua oportunidade,
Porque se Deus ele te prometeu algo, assim como José foi mudado o nome há 40 anos, e ele adentrou há 40 anos depois a terra a qual Deus tinha mudado, que Deus salvaria, e Deus salvou o povo de Israel, que nós possamos ter essa promessa em nosso coração. Amém. Né, irmã Cláudia? Amém. Que Deus ele prometeu aquilo para mim, para ti, que ele ia Vai nos cumprir. usar, ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar cada irmão nesta manhã e que nós possamos refletir nesta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Então, que possamos aí, então, já englobando aí tudo que a gente falou, né, durante essa manhã, que possamos nos tornar realmente como crianças, que possamos ser obedientes como Josué foi, que possamos hoje, que temos aí Jesus ao nosso lado, nos grudar em Jesus, né, Charles? Exato. Que possamos, né, nesta manhã e onde você está, ter esta comunhão com o Senhor, estar na presença do Senhor. E buscar as almas. Buscar as almas, né? Tu quer falar de novo? Sim, se alguém tiver qualquer dúvida com relação ao assunto, ou quiser falar alguma coisa, pode entrar no site, né, da Rádio Presença, ali tem o chat, então pode deixar sua pergunta ali que os irmãos vão respondendo para você depois, né, adequadamente à luz da palavra de Deus. A né? gente já tem o chat lá. Já não? tem o chat, já está Olha. funcionando. Glória. E inclusive, ontem mesmo ele já estava funcionando, e eu quero deixar aqui um recadinho lá pro irmão Abílio, né, que aqui o Leandro Barbosa disse: grande Abílio, meu irmão, que Deus te capacite nessa caminhada. Deus é fiel. Como é bom te ver nos braços do Senhor. Aleluia. E a Priscila, né, Priscila Lauren, disse: primos queridos, te ver nos caminhos do Senhor é gratificante e lindo de se ver. Que Deus te use grandemente nessa caminhada. Tudo é para a honra e para a glória de nosso Deus. Então, se o irmão Abílio não E viu... se eles mandaram no chat? No chat, tá lá no Eles site. mandaram no WhatsApp também. Que maravilha. legal, né? Então tem essa ferramenta maravilhosa aí que a gente pode ter uma interação maior com os irmãos, amém? Muito legal. É isso aí então, né, irmãos? Agora mais um meio aí para você estar conectado, né? Você que gosta de escrever, de estar aí mandando mensagens, você que não quer estar ao vivo, né, Charles? Sim. Pode aí, quer mandar um assunto pra gente debater aqui, manda aí a tua mensagem Alguma no chat, dúvida? alguma dúvida. Pode mandar, estaremos então aí respondendo para você. Bênção do Senhor. Então, que você possa nesta manhã abençoada de quarta-feira estar aí orando, assim como o Charles colocou aqui este assunto, que é um assunto que mexe com o nosso coração, mexe aí com a nossa vida, nosso cotidiano, nosso dia a dia, né? A nossa vida para sempre, na verdade, esta palavra é o que a gente vive todos os dias, né? Estar em comunhão com o Senhor em todos os momentos da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso sair, no nosso deitar, no nosso levantar, sempre estar ser como criança na presença do Senhor, estar na presença do Senhor, buscar o Senhor, buscar agir e ser como o Senhor, né? Como o Jesus agiria neste momento aqui? Como Jesus falaria neste momento aqui? O que Jesus... Sempre buscar, né? Estar, se colocar na presença. Eu tenho essa mania assim, ó. Como é que a pessoa faria se ela estivesse no meu lugar, né? Que atitude ela tomaria? Hoje eu procuro fazer isso para não pecar, não errar, né? Então a gente tem que estar sempre nos policiando, né, Charles? O que a gente falou muito nesta manhã também está muito dentro dessa palavra, né? Digamos que foi uma introdução, né? Que a gente foi falando, né? Exato. Mas está muito dentro dessa palavra que a gente tem que como Josué, ele foi servo de Moisés, a gente é servo do Senhor Jesus. Exatamente. E o que o Senhor Jesus faria naquele momento, a qual vem um irmão e vem uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor e vem com alguma dúvida e nos fala. E aí a gente pergunta o que Jesus ia fazer. Exatamente. É isso aí, né, irmãos? Vamos lá, terminou o nosso programa, são 9 horas e 58 minutos. Nós... te agradecemos a oportunidade aí de estar nesta manhã abençoada. Agradecemos cada ouvinte, cada um de vocês que mandou a tua mensagem, teu bom dia, que você possa guardar aí no teu coração. Amanhã, quinta-feira, pastor Sérgio estarei com vocês. Eu volto na sexta-feira. O irmão Charles volta na semana que vem, na quarta-feira aí conosco. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, graça e paz.